Olá pessoal, sejam bem-vindos ao índice comentado do dia 19 de abril. Quem é novo no canal, recomendo que assista o vídeo de apresentação. Lá eu explico para vocês quais as médias que eu utilizo e também como funcionam minhas marcações, beleza? Vamos pro vídeo, pessoal, vamos pro que interessa. Vocês podem observar aqui que o índice ele acabou abrindo com um gapzinho de queda. Até antes de falar isso daqui, eu queria mostrar sobre um possível cenário que a gente poderia meio que criar um viés técnico e antecipar uma possível alta do dia. Porque pelos 60 minutos, a gente pode observar que pelos 60 o preço estava trabalhando nessa região aqui de primeiro alvo. O preço estava falhando, né? Romper esse primeiro alvo, a gente pode observar três defesas aqui no preço. Mas no dia 18, o preço acaba conseguindo romper esse primeiro alvo. Eita, o que eu fiz? O preço acaba conseguindo romper esse primeiro alvo pela primeira vez, mas logo na sequência acaba configurando um PFR. E que nesse PFR a gente pode observar uma divergência já trabalhando no preço. Então nós tínhamos fundos descendentes no preço com fundos ascendentes no IFR. Uma divergência bem forte, bem interessante pelo 60 e que geralmente quando entra divergência no 60 com uma pernada forte sem correção, vem correção profunda, e que é o interessante até por conta de preço ainda não ter buscado o 38% dessa queda aqui inteira, que é o mais saudável, né? Se o preço por acaso vinha dar continuidade na queda e perder esse fundo, seria saudável o preço vir buscar uma correção até a média, vir buscar uma correção até as 38 junto com essa troca de polaridade para aí sim dar continuidade na queda. Então, no dia 19, nós tínhamos um viés de possível alta por conta dessa possível correção aqui mais profunda, em que acabou pagando, né? Acabou demonstrando essa correção. Então, antes de comentar sobre o cenário aqui da abertura do dia, eu queria passar essa visão para vocês e comentar aqui sobre a abertura. A gente pode observar que o preço acabou abrindo com esse gapzinho de queda, mas esse gapzinho de queda veio buscar um meião dessa correção aqui do dia anterior. Então, aqui acabou entrando um movimento bem forte aqui para alta, por conta desse meião, e já acabou estruturando um pivôzinho intraday. A gente pode observar aqui que o preço acabou fazendo topo, veio renovar fundo, veio fazer uma correçãozinha, acabou configurando um pivôzinho de alta aqui no dia, alinhado com esse cenário de possível alta para o dia. Mas a gente pode observar aqui que no ponto 1, o preço acabou travando nessa região de confluência de alvos. A gente pode observar aqui que nós tínhamos o primeiro alvo deste espelhamento, deixa eu até travar aqui os estudos, o primeiro alvo desse espelhamento com o segundo alvo desse espelhamento aqui do dia anterior. Por isso acabou falhando continuidade, demonstrando falha de extremidade. O preço estava trabalhando com topos e fundos ascendentes, configura topo, ancora na média de 9 a 2 minutos e tenta renovar topo, acaba não conseguindo, ele até renova topo, mas não consegue se manter acima dessa região aqui e falha essa extremidade, deixando um candlezinho, né, para fazer um tradezinho de risco para buscar a correção, que acabou pagando. Veio fazer uma correçãozinha, até pelo 15 minutos nós tínhamos uma espécie de distorção. Como assim? Pelo 15, deixa eu mostrar aqui para vocês, pelo 15 nós tínhamos uma espécie de distorção, por quê? Porque nós tínhamos o range da 5072 e a 9 ainda não tinha passado para cima desse range, então seria saudável uma correção até a 9 do 15 e que acabou pagando. A gente pode observar aqui, nós tínhamos o mesmo cenário, o preço ficou trabalhando acima da média de 50,72 do 15 minutos, mas veio antes de dar continuidade aqui na alta, né? Ele veio ancorar na média de 9, que estava trabalhando, estava ainda no meio desse rangezinho. Então, dá dilema, como se fosse uma espécie de distorção, que veio apagar a leitura. Até também nessa confluência de alvos nós tínhamos uma confluência de alvos bem interessante, se a gente fosse observar o intraday. As estruturas que já havia sido formado no intraday, que nós tínhamos o que? O pivôzinho, esse pivô, e aqui era segundo alvo. E se nós fôssemos observar esse espelhamento, aqui era terceiro alvo desse espelhamento. Então o preço acabou pagando essa confluência de alvos, entrou correção. E logo após entrar a correção, a gente pode observar que o preço acabou defendendo nessas médias aqui. Grandes 2 minutos, aqui nós também tínhamos médias grandes dos 5 minutos, junto com a inversão da média de 50,72. E pelo 15,
preço estava configurando um possível 9,50-20. Infelizmente não deixou um gatilho tão interessante, mas pelo 2 minutos acabou configurando o candlezinho de ignição. O problema é que estava na cara dessa VWAP diária, semanal e mensal. Mas por conta dessa inversão das médias e quisesse tomar risco, até observando aqui meu layout de médias, aqui era meio que como se fosse perto da última barreira. Comento bastante para vocês. Até já comentei também que nesses cenários de inversões eu não observo muito médias aritméticas que ficam abaixo. Eu prefiro olhar as médias exponenciais porque elas respondem mais rápido ao preço. Então essas médias aqui, grandes do 15, 2 minutos, para mim seria uma ótima barreira. Não estaria atento a essa 500 aritmética e nem a essa 200 aritmética do 2 minutos. Preço que propaganda aqui acabou configurando, né? Esse aqui no de ignição aqui sentado na 50 e 20 do 15 minutos. Mas que logo na sequência acabou deixando um tradezinho, que aí sim foi um tradezinho interessante. Um tradezinho bem bacana. Pois o preço já havia configurado esses candles aqui de ignição nessa 50 do 15. E aqui no 2 minutos acabou configurando um candlezinho de impulsão, realinhando as médias do 2. Então aqui nós tínhamos um candle de impulsão, realinhando a média de 9, 20, 50, 72 do 2 minutos. Aqui ficou bem interessante, que acabou dando início ao movimento de alta do dia. E esse movimento de alta, ele acabou travando essa regiãozinha aqui de terceiro alvo, que é o terceiro alvo desse espelhamento aqui, ó. Desse espelhamento aqui. Opa, deixa eu travar aqui o dia. Desse espelhamento aqui, junto com esse topo aqui do dia anterior. E além disso, nesse layout aqui de média, vocês podem observar que nós tínhamos o que? As 200 do 15, junto com as 50 do 60. Então aqui ficou bem interessante, pois nós tínhamos os 200 do 15, 50 do 60, terceiro alvo, topo do dia anterior, e pessoal configurando um PFR bem bonito, bem legal, e que aqui sim seria válido um tradezinho de correção, um tradezinho de risco, né, para buscar uma correção das médias, e que acabou pagando. A gente pode observar que aqui também tínhamos uma distorção, nós tínhamos já o preço tentando trabalhar acima dessas 200, enquanto a 9 estava abaixo, então o saudável seria uma correção da 9 do 15, que ele veio cravar a 9 do 15. Também veio trocar polaridade com a 500 dos 5 minutos. A gente pode observar que o preço acabou rompendo a 500. Então aqui acabou cravando aqui a 9 do 15. E logo na sequência aqui no ponto 4, este quino de ignição aqui é um quino de ignição que trocou polaridade com esta 500. E deu continuidade ao movimento de alta do dia. Qual que era o problema? O problema é que estava na cara das 200 do 15, estava na cara das 50 do 60, estava na cara dessa região aqui de topo com confluência de alvo. Então, não foi dos menores gatilhos, mas que acabou pagando a leitura. E agora sim o preço veio travar nessa região aqui de topos do dia 17. E acabou configurando 3 gatilhos aqui para reversão. 2 acabou pagando uma correção, um deles estopou. O primeiro que no gatilho foi este 1, 2, 3, junto com a linha de retorno dessa LTA intraday. E que veio aqui buscar uma correção, veio buscar aqui a 9 do 5, a 20 do 2, né? Logo na sequência aqui de buscar 9 do 5, o pessoal acabou configurando um PCzinho pelos 2 minutos. A gente pode observar aqui que foi um PCzinho legal, teve um 170 pontos de risco para buscar aqui um retorno pelo menos até o topo anterior de 260, um risco retorno interessante. E a gente pode observar que logo após buscar essa região de topo, o preço acabou demonstrando uma falha de extremidade. Tentou trabalhar acima dessa região de topo intraday, acabou não conseguindo, fechou abaixo. Infelizmente, primeiro que no gatilho aqui, o primeiro PFR, o preço acabou estopando o técnico. Se por acaso tivesse posicionado acima dessa região de pressão, teria se salvado. Quem colocou no técnico foi violinado, mas logo na sequência o pessoal acabou configurando um candlezinho de impulsão bem bonito, bem interessante. Nesse cenário aqui nós tínhamos já uma divergência. A gente pode observar aqui a divergência. E até também nós podemos observar o enfraquecimento do movimento altista pelo preço. Porque nós tínhamos aqui, ó, se a gente fosse pegar a angulação, né, desses topos, se a gente fosse pegar a angulação desses topos, e agora fosse buscar a angulação desse novo topo, desse novo possível topo, né, a gente pode perceber o enfraquecimento da renovação de topos intraday. Então ficou um cenário bem interessante.
A gente pode observar que logo após deixar esse candle de impulsão, o preço acabou tentando configurar um novo PCzinho, mas PCzinho de final de festa, PCzinho em região de topos, com essa divergência, que acabou estopando o PC e dando continuidade no movimento de correção aqui em intraday. Eu até queria mostrar para vocês que eu venho percebendo aqui que nesses últimos movimentos de tendência e de correção do dia, esse mês aí, o preço ele vem respeitando bastante linha de retorno. Eu comecei a mostrar agora para vocês nos estudos porque eu venho percebendo que ele vem respeitando bastante. Até se a gente for observar a primeira correção do dia, nós tínhamos o que? Nós tínhamos essa região aqui de topo. O preço fez esse fundo, veio buscar essa nova correção e perdeu o fundo. Então aqui configura o topo. Se a gente for fazer uma linha de tendência entre esses dois topos e configurar a linha de retorno aqui, ó, o preço veio cravar linha de retorno. Logo na sequência o preço acabou renovando aqui essa região de topos, perdendo essa linha de tendência, configurando uma nova linha de tendência. E aí sim, se a gente fosse ajustar a linha de retorno para cá, o preço acabou travando novamente nessa linha de retorno. Mas, antes disso acontecer, o preço acabou configurando aqui no ponto 8, 1,950 pelos 5 minutos. A gente pode observar que acabou com 9,50 pelos 5. Não foi dos melhores, porque o risco retorno desse 9,50 até as 200 aqui, até as médias maiores, estava ruim, né? Tava negativo, então não foi 9,50 válido, mas que acabou configurando o padrão, por isso eu trouxe para vocês. E logo na sequência, aqui no ponto 9, pelos 2 minutos, nós tivemos uma espécie de PCzinho, né? 1, 2, 3, bem interessante, até foi um PFR anteriormente, confirmado por 1, 2, 3, de continuidade, trocando a polaridade aqui com essas 200, né, de 2 minutos, mas que infelizmente também nós não tínhamos um risco de retorno tão interessante, e que acabou estopando. E aqui no ponto 10, aqui no ponto 10, nós podemos observar que o preço acabou configurando um tradezinho de resposta rápida na 50 do 15. Não é o melhor tradezinho de resposta rápida, porque o mais interessante é quando ele vem reto, ele rompe a 9, rompe a 20, vem buscar 50. Então se ele por acaso tivesse buscado nesse candlezinho aqui das 3h15, seria o ideal. Por quê? Porque aqui a gente pode observar que ele já pagou a leitura, né? Ele veio buscar, por pouco não buscar 50, ele veio fazer a correção até a 9. E aí sim, agora na 9, e vem buscar 50. Então essa ancoragem aqui não foi das melhores por conta de ele não ter vindo reto. Mas que a gente pode ver aqui que é pagando a leitura. Tocou na 50 e veio buscar novamente aqui a 9 do 15. Então pagou 260 pontos reto, sem calor nenhum. Enfim, galera, esse daí foi o tradezinho de... Esse daí foi o índice comentado do dia. A gente pode observar que logo na sequência não teve muito mais o que ser feito. Mas enfim, esse daí foi o índice comentado do dia. A gente até pode observar que pelo 15 minutos acabou configurando um tradezinho aqui na ancorada média de 20. Mas que o preço estava trabalhando aqui nessa rangezinho aqui das 200. O ideal é agora, por acaso hoje, né? O preço ele conseguiu romper essas 200, a 9 passar dessas 200 e desconfigurar a distorção. Para aí sim a gente pegar uma continuidade no movimento. Mas vai ter que cuidar com essas médias grandes aqui do 60. Também cuidar com a... Deixa eu ver. Cuidar aqui logo um pouquinho acima dessa 72 do 60. Nós temos a 9 do diário. Mas enfim, esse daí foi o índice comentado de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ótimos trades a todos aí essa semana. Ótima semana para vocês. Deus abençoe a todos e a gente vai se falando. A gente se vê na sala, beleza? Até mais, pessoal.